E para conversar sobre o assunto, estamos recebendo ele mais uma vez, o cirurgião-geral Dr. João Sucupira. Seja bem-vindo, Dr. João. Mais uma vez, essa casa que já faz parte da sua vida também, né, Dr. João? Cirurgia geral, sistema digestório, sistema digestivo. E aí é uma semana importante, né, que a gente está, podemos dizer, comemorando, alertando sobre os cuidados do sistema digestório, que às vezes a gente não olha com carinho, com mais cuidado. Sim. Bom, a gente tem que sempre estar de olho nas nossas queixas gástricas, nas nossas queixas intestinais, né? Observar se tem alguma alteração do trânsito intestinal, porque muitas vezes o nosso tubo digestivo dá sinais de algumas alterações que a gente pode relevar por um tempo, e aí muitas vezes quando a gente procura um médico a gente já tem alguma doença instalada que é mais difícil de tratar. Então a gente tem que estar fazendo exames de rotina, tem que estar observando o ritmo das nossas fezes, se a gente tem alguma queixa alimentar, né? E procurar sempre o gastroenterologista, no caso, para fazer algum exame de rotina, né, de rastreio. Certo. E aí, doutor João, o senhor trabalha com isso diariamente, e aí como é que a gente pode, por exemplo, de quanto em quanto tempo, mesmo sem eu ser internada, porque as pessoas só costumam procurar um médico quando sentem alguma coisa realmente, e aí associa muito aquela questão de dor, não é normal, só que aí a gente tem que ter realmente um cuidado com a nossa saúde, e aí, mesmo sem dor, mesmo sem sintomas, a gente tem que procurar regularmente o médico, e aí de quanto tempo deve ser feito esse acompanhamento? Então, a gente deve fazer check-up, né, um check-up anualmente, né, e esse check-up engloba a avaliação de vários sistemas diferentes, e o sistema digestivo está incluído nisso, né? Então, quando a gente tem alguma queixa, isso é diferente, a gente procura um médico por conta daquela queixa. Se a gente não sente nada, até às vezes empresas fazem com que os trabalhadores procurem o médico anualmente, o médico do trabalho, e ele de rotina pede, por exemplo, um ultrassom, que é um exame que avalia alguns aspectos do sistema digestivo, né? Existem outros exames e cada exame enfoca de uma forma diferente alguns órgãos do abdômen, tá? Existe endoscopia, às vezes em algum exame de sangue a gente consegue detectar alterações, existe a colonoscopia, e todos esses exames têm uma idade inicial para a gente começar a fazer. Por exemplo, se a gente tem alguma queixa, não tem queixa gástrica, a gente deve procurar fazer uma endoscopia, a primeira endoscopia por volta dos 40 anos. Se a gente não tem nenhuma queixa intestinal, a gente deve procurar um médico para fazer uma colonoscopia por volta dos 50 anos, certo? E se esses exames são normais, a gente pode estabelecer uma rotina a partir dessa idade para fazer uma avaliação, né, periódica. A endoscopia a gente procura fazer a cada 2 anos, se não tem queixa. A colonoscopia a cada 5, que é um exame assim que desgasta um pouco mais o paciente, né? A gente pode depois falar sobre isso. E o ultrassom, que é um exame mais simples, a gente pode fazer anualmente muitas vezes. Então, assim, são exames que se complementam, são exames que às vezes a gente não dá, por exemplo, a importância, acha que são completamente individuais, sim, cada um tem sua importância, sim, e sim tem que se fazer, independente do médico estar lá puxando, pegando no seu pé, porque a nossa saúde é o bem mais precioso que a gente tem, né? Com certeza. E, na verdade, esses exames a gente baseia tanto na rotina do paciente, nas queixas dele, quanto no histórico familiar. Às vezes a gente tem um histórico familiar de câncer gástrico, de tumores intestinais, e aí a gente puxa mais para cedo na vida para fazer esses exames, né, uma primeira vez, para fazer algum rastreio, né? Isso cabe ao clínico solicitar esses exames para a gente avaliar primariamente. Quando a gente descobre uma doença dessa sem sintoma, muitas vezes a gente consegue tratar ela de uma forma muito melhor, definitiva e sem tanto desgaste, né? E aí, doutor João, quando não consegue fazer, por exemplo, esse rastreio familiar, como é que a gente deve tratar? Tá, então vamos lá. Genética, no caso. Então, na parte do sistema digestivo, certo? A gente não tem tantos marcadores genéticos para
tumores, por exemplo, certo? Como tem, a gente faz pesquisa para câncer de mama, tá? Então, o rastreio inicial, mais simples, a gente procura através dos exames de colônia e endoscopia, tá? Que a endoscopia, para quem não sabe, a gente vai com uma câmera, né, a partir da boca até lá a primeira porção do intestino, que a gente chama do duodeno, e pesquisa por dentro desses órgãos todos, lesões, alterações. A gente pode avaliar, por exemplo, gastrite, úlceras, tumores, pólipos. E cada doença, cada alteração dessa tem um tratamento diferente, tem uma conduta diferente que a gente toma a partir do que foi encontrado. Muitas vezes, se a gente tem uma lesãozinha, tipo, vamos falar grosseiramente, um pólipo é como se fosse uma verrugazinha lá dentro do estômago, que a gente retira aquele pólipo e manda para exame, e a gente descobre muitas vezes um tumor no estágio inicial e muitas vezes até trata essa lesão já definitivamente, tá? A colonoscopia é um exame que também é um exame de imagem, é uma câmera que vai lá do ânus e vê todo o intestino grosso e algumas vezes até o comecinho do intestino, o finalzinho do intestino delgado, a gente chama ilho, a gente pode ver uma partezinha. E aí a gente avalia doença diverticular, a gente avalia tumores também, sangramentos, certo? Malformações. E aí, da mesma forma, se a gente tem uma doença no estágio muito inicial, esse exame pode até tratar esse paciente. Então, fazer exames, muitas vezes, mesmo quando a gente não tem sintomas, é importante. Tem a idade inicial para fazer cada exame desse. Entendi. E aí, você sabia, por exemplo, que o estresse ele pode causar problemas no nosso sistema digestório? Por exemplo, hábitos como dormir pouco, comer mal, ser sedentário, aquelas coisas que a gente sempre escuta falar, pode piorar, sim, esses sintomas. A gente vai ver uma matéria agora com Vitor Freitas e na volta a gente vai ouvir falar mais sobre isso com o Dr. João. Vida corrida, preocupação, ansiedade, pandemia. Essas palavras, quando mal digeridas, causam um estresse danado e são uma verdadeira pancada no nosso estômago. Não é à toa que diante de uma situação de ansiedade, de tensão emocional, de depressão, né, vai haver liberações de substâncias químicas a partir desse centro das emoções, que é a área límbica do cérebro, para que haja uma resposta a nível do estômago, do intestino, onde essas substâncias químicas vão atuar em receptores específicos, ocasionando muitas vezes dor, tipo cólica, aquela famosa dor do estômago, e às vezes até outras manifestações, como azia, por exemplo. A jornalista Iracema Almeida é daquelas que tem a vida muito corrida, trabalha o dia todo e mal sobra tempo para cuidar de si. Ansiosa desde cedo, sofreu muito quando descobriu que algo não ia bem. Depois que eu comecei a exercer minha profissão, aos 22 anos, quando a gente começa realmente a entrar na fase adulta, a gente começa a perceber que a vida de adulto não é tão fácil quanto você imaginava quando você era adolescente. Então, isso acaba lhe causando ansiedades, causando angústias, medos. E eu, acho que já tinha essa ansiedade dentro de mim desde a infância. E na fase adulta, se preponderou, aumentou esses sintomas de ansiedade, que é problema de estômago, gastrite nervosa, muita angústia, muita tristeza e, às vezes, até crises de choro. Então, durante essa pandemia, tudo isso se enfatizou, se aumentou ainda mais os sintomas. E eu, depois de muito protelar, de muito resistir, acabei procurando um psiquiatra. Antes de você procurar ajuda médica, de que maneira você tentava aliviar esse estresse, essa ansiedade aguda? Então, por exemplo, eu tenho gastrite e esofagite há muitos anos. E já foi comprovado, através de exames, que é também tipo gastrite nervosa. Então, quando eu sentia esses problemas estomacais, eu procurava o gastroenterologista, que é o médico especializado para cuidar
do nosso sistema digestivo. Então, eu sempre tomava remédios para o estômago, mas eu não tomava remédios para tratar a minha ansiedade, que acabava gerando a formação de de quantidade maior de suco gástrico, que acabava gerando a azia e a gastrite que eu sentia, porque depois que eu procurei o psiquiatra e estou tomando um remédio para para diminuir a minha ansiedade durante o dia, eu não tenho mais problemas de estômago. Há uma interação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso do trato gastrointestinal. Há uma plena comunicação através de vias nervosas, né? No sentido de há uma via que envia estímulos do sistema nervoso central para o trato gastrointestinal e uma outra via de feixes nervosos que levam também informações do que se passa no tubo gastrointestinal para o sistema nervoso central. Então, no sistema nervoso central existe uma área que é a área das emoções. Essa área é muito sensível, é claro, a toda essa situação de estresse, de tensão, e diante disso há envios de estímulos para o estômago, os intestinos, né? De forma que eles respondem muitas vezes com manifestações clínicas quando as pessoas estão enfrentando essas situações de estresse. O equilíbrio emocional e a atividade física vai nos dar realmente uma perspectiva muito grande de a gente ter saúde de uma forma geral. É uma matéria super completa. E aí a gente já volta dizendo o seguinte, doutor João, somos uma cascata literalmente de emoções. Verdade. Né? E como o próprio médico e a própria matéria falou, tudo no nosso corpo está interligado. Verdade. É mente, é o nosso organismo. E assim, a questão... Eu comecei o programa já dizendo assim, doutor João, as famosas borboletas dentro da gente. E até isso são detalhes. Ansiedade, o mundo respira isso. A gente ainda está vivendo a questão de pandemia, estresse, então tudo isso está interligado. Né? É verdade. A gente pode, quando vai começar a investigar alguma doença gástrica, alguma doença intestinal, avaliar, por exemplo, a dieta, que muitas vezes a gente altera a nossa dieta de acordo com as nossas emoções. Tem gente que desconta a emoção na dieta, e isso pode causar alterações gástricas, como também a própria emoção pode causar alterações gástricas e intestinais, né? Muita gente já ouviu falar de pessoas que têm queimor, dor no estômago quando fica nervosa, né? E a gente pode ter gastrite, a gente pode ter úlceras, a gente pode ter refluxo, azia, por conta de alterações emocionais. E a gente também pode ter alterações intestinais do tipo cólica, diarreia, né? A gente aumenta a frequência das evacuações. E isso tem que ser investigado tanto da parte alimentar, né, se a gente tem alguma alteração alimentar, quanto se a gente tem alguma alteração emocional. Como a própria pessoa na reportagem falou, não adianta a gente tratar uma diarreia ou uma azia só com medicações para aquele problema especificamente, se a gente emocionalmente tem alguma outra coisa a tratar. Então tem que avaliar de uma forma global. A gente muitas vezes procura o gastro, e o gastro referencia para um psiquiatra, para a gente avaliar as nossas emoções, o nosso comportamento. O doutor Heraldo falou muito bem, fazer atividade física, fazer meditação, rever nossas crenças, isso tudo ajuda a controlar também o ritmo intestinal. É verdade. E aí, saúde digestiva é o nosso tema de hoje. A gente vai para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco, quando a gente voltar, vamos falar mais sobre esse tema tão importante para você que está em casa, e é o que a gente quer levar a saúde de forma simples. Até já. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.